Bom, vamos ver aqui algumas funções, né? Alguma coisinha básica, só para dar uma ajuda, uma relembrada em alguma coisa, de algumas fórmulas DAX. Então, se eu tenho essa tabela aqui, eu vou excluir, por exemplo, aliás, vou excluir aqui essa consulta, essa coluna. E vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui uma tabela de vendas, vou dar um zoom aqui só para a gente enxergar. Nós temos aqui a tabela de vendas e a tabela de produtos. Para a gente fazer uma primeira análise bem básica, a gente vai estar utilizando a quantidade vendida e o preço unitário para estar calculando o faturamento. Também o custo unitário, para a gente estar calculando o quanto a gente gasta e, por fim, o quanto a gente lucra com tudo isso, né? Então, nas fórmulas DAX, se nós notarmos, nós temos duas formas de estar fazendo ela. Por meio de uma nova medida ou por meio de uma nova coluna. Se nós quisermos fazer uma nova coluna, nós poderíamos, por exemplo, estar tratando da seguinte forma. Vindo aqui em nova coluna, eu precisaria de uma formulinha que trouxesse o preço unitário para cá, para a tabela de vendas. Por quê? Porque a cada linha da tabela de vendas é onde eu vou estar precisando fazer essa multiplicação. Por isso que eu tenho que relacionar de volta da tabela de produtos para a tabela de vendas essa coluna, como se eu estivesse fazendo um PROC V. Então, a cada HL5, eu venho aqui no preço unitário, procuro um HL5. Cadê aqui HL5? Vou colocar aqui em ordem. Aqui, HL5. E eu vou estar pegando o preço dele e trazendo aqui, ó, para minha tabela de vendas, correto? Então vamos lá. Nova coluna. Eu vou colocar aqui preço unit igual. E aqui vai ser muito tranquilo. A única coisa que eu vou precisar fazer vai ser chamar a função related para procurar o preço unitário lá da minha tabela de produtos. Ao dar enter, eu vejo que foi criada uma coluna aqui, ó, com todos os preços unitários respectivos ali de cada produto. Muito bom. Agora que eu tenho essas duas colunas, eu poderia ainda criar uma nova coluna. Nessa nova coluna, eu poderia, por exemplo, falar faturamento da ordem de serviço. Por que tão grande? Só para a gente lembrar o que a gente está fazendo, né? Eu estou multiplicando esse cara por esse cara e vendo o faturamento total. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma quantidade de 2 itens, o faturamento teria que dar aqui 9,98, certo? Então, o faturamento da ordem de serviço vai ser a nossa coluninha de quantidade vendida vezes a nossa coluninha de preço unitário. E aqui a gente consegue enxergar que ele já está fazendo o trabalho dele, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, por ordem de crescente de data, a gente vê aqui que, tendo 3, ele vai pegar 28 vezes 3, vamos arredondar para 30, daria 90, então dá quase 90 aqui. Se eu pegar 2 vezes 4,99, dá quase 10. Então a gente viu que ele está fazendo corretamente. E aí no final eu faria uma soma. Então se eu estivesse criando uma nova coluna, eu faria o faturamento total, que seria a soma, né? Então a função sum do faturamento. Lembrando, eu escrevo rápido assim, como digitando fato, quando eu vi que eu estou onde eu quero, eu dou um tab e ele completa automaticamente para mim. Então, teria aqui o faturamento total. Só que você vê que não é isso que a gente busca, né? O que a gente gostaria que aparecesse aqui seria um valor só. Então, a gente vai fazer de uma forma diferente. Ao invés de estar fazendo isso daqui numa coluna, eu posso estar fazendo isso numa medida. Vou até recortar para a gente não ter que digitar de novo. Na verdade, vou recortar tudo. Eu vou cancelar, eu vou apagar essa coluna aqui, ó. Excluir. Agora eu vou criar uma nova medida, porque agora esse valor não vai mais se repetir. Então, ó, faturamento total medida. Vou colocar medida faturamento total, só para a gente lembrar que é uma medida. E vai ser a soma
de todos os faturamentos da ordem de serviço. Se eu vier aqui no meu dashboard e eu colocar isso daqui num cartão, ó, medida, faturamento total. Vai dar aqui o nosso faturamento total. Basta que eu troque a cor, que está em branco, vou deixar aqui em preto. 15,23 milhões foi o nosso faturamento total. Só que também a gente precisa aprender, para que a gente não polua muito a nossa tabela, a criar essas medidas no lugar das colunas. Então, da mesma forma que eu fiz o preço unitário com o related, eu poderia ter feito uma medida com o related do preço unitário. E aqui na faturamento da ordem de serviço, eu fiz uma vezes a outra, então eu poderia ter feito isso dentro de uma medida de soma especial, chamada soma X. Então, vamos tentar fazer isso daí agora, do zero. Venho aqui em nova medida. E agora eu vou colocar assim, medida 2, faturamento total. Por que medida 2? Porque agora a gente vai fazer tudo dentro dela. Então, vamos colocar assim, medida Samex, faturamento total. Como que a gente vai fazer? Nós precisaríamos fazer a soma, então a gente faria a soma normal. Como eu já sei que eu vou precisar fazer alguma coisa aqui dentro, eu já vou clicar aqui no Samex. Senão, eu poderia começar com soma normal. Aqui ele já está falando algumas coisas para a gente, mas eu vou digitar qualquer coisa só para isso sair da frente e a gente conseguir enxergar aqui embaixo. Qual que é o primeiro argumento que essa função especial pede para a gente? É a nossa tabela, da onde que a gente vai puxar os nossos dados, né? Então, da onde que eu quero puxar os dados? Vai ser da tabela vendas. Eu quero as linhas da tabela venda. Como assim, professor? Os dados, a linha? Não entendi. Pensa o seguinte, eu preciso, a cada linha dessa tabela, fazer a quantidade vendida vezes o preço unitário. Quantidade vendida vezes o preço unitário. Quantidade vendida vezes o preço unitário. E depois somar tudo isso. Então, se eu tivesse em qualquer outra tabela, as linhas seriam diferentes. Tem menos linhas nas outras tabelas. Por isso que eu preciso falar que eu estou na tabela de vendas. Porque é somente nessa tabela que tem todas as linhas que eu quero, todas as vendas que eu fiz, todos estes fatos. Agora eu quero falar para ele a expressão, que é a quantidade vendida. A gente já sabe, essa foi fácil. Vezes, a gente precisa fazer vezes o preço unitário, mas eu não queria usar essa coluna de preço unitário. Se eu quisesse, como ela ainda existe, eu poderia vir aqui, ó, e colocar o preço unitário. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou, por exemplo, opa, paguei um pouquinho demais. Eu vou, por exemplo, deixa eu só deixar aqui numa próxima linha pra gente. Esse 1 e 2, ele não serve de nada, tá? Ele só tá falando, ó, que tem várias linhas. Isso daí não muda nada na nossa vida. É só para organização. Então, se eu quiser fazer o preço unitário, eu vou fazer related. Só que daqui, ó, porque agora eu não preciso daquela coluna. Eu estou puxando o preço unitário dentro da minha soma. Então, quando eu apagar essa coluna, tá vendo que ela é preço unit? Ela não é o preço unitário. Ou seja, eu não estou usando ela, eu estou usando a preço unitário direto da tabela de produtos, sem ter que puxar ela antes como uma coluna. Eu estou puxando ela direto na medida. Então, agora que eu fiz uma vezes a outra, eu posso simplesmente somar tudo isso, não posso? Posso. Então, quando eu fechar aqui, eu vou chegar aqui no meu dashboard e eu vou pegar aqui a medida do Samex que a gente fez, né? Então, eu vou colocar ela aqui num novo cartão, passar ela para cá. Não estou vendo, então eu vou simplesmente pegar a formatação desse cara aqui, ó, e passar para cá. Tá vendo? Esse pincelzinho de formatação, ele copia, vamos dizer que eu tivesse feito aqui uma cor diferente, ele só está copiando a cor, tá? Ele não está copiando o valor. Vamos até colocar aqui uma outra informação, só para a gente entender bem isso. Quantidade devolvida. Pronto, 1828 foi a quantidade devolvida que eu tive. Só que se eu trocar a cor desse cara, eu deixar ele azul aqui, por exemplo, o pincel ele vai copiar a sua formatação, ou seja, por exemplo, a corzinha dele para cá, tá? Então, eu consegui fazer essa minha medida sem ter a necessidade de criar todas
estas colunas extras. Então, a partir do momento que eu apagar isso daqui, ela ainda vai continuar funcionando. Ao passo que, se eu criasse um novo cartão de novo, com aquela outra medida aqui, ó, medida do faturamento, ela daria um erro. Por quê? Porque ela estava usando colunas que não existem mais. Não é possível encontrar a coluna de ordem de serviço na tabela F-vendas ou não é permitido usá-la nessa expressão. Então, a gente evitou criar todas essas colunas, bastando que nós tivéssemos aqui uma função, né, uma fórmula um pouquinho mais completa. Lendo de novo como ela funciona, SumX, ou seja, vamos pegar as linhas na tabela de vendas e fazer a quantidade vendida vezes o preço unitário, linha por linha.